Salmos 112, verso 2. Eu vou ler, depois nós vamos ler todos juntos, certo? Vou esperar os meninos colocarem a versão que eles têm ali e a gente vai ler na versão que eles colocarem no telão. Eu vou ler na minha versão aqui. A minha versão, ela é a NVI. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? Agora nós vamos ler juntos a projeção dos meninos. Nós vamos ler a parte A primeiro, todos juntos, depois a parte B. Eu vou ler, vocês vão repetir, acho que é melhor, senão fica meio descoordenado. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa. Oh, glória a Deus. A segunda parte, será abençoada a geração dos justos. Será abençoada a geração dos justos. Glória a Deus por isso. Que maravilha ouvir isso. É uma palavra empenhada do nosso Deus dizendo que a sua geração, ela será poderosa na terra. Nós precisamos ser curados. Famílias doentes, famílias adoecidas. Ah, pastor, eu tenho uma família, mas é aquela família assim, ó. E não é do jeito que eu queria. Ah, eu idealizei um filho. E olha, queridos, antes dessa palavra vir até você, um dia Deus me fez ver que não existe filhos ideais. Que nós, pais, muitas das vezes temos que enterrar os nossos filhos ideais, para que filhos reais nasçam. Querida igreja, entenda isso. Por favor, você não é perfeito, pai. Você não é perfeita, mãe. Filhos, os seus pais não são perfeitos. E olha, mamãe e papai, eles não são o teu ideal. Eles não vão ser o que você quer que eles sejam. Eles vão ser o que Deus quer que eles sejam. Mas eles precisam encontrar Cristo nesse caminho. E muitas das vezes vão ser por suas próprias quedas. Com suas próprias quedas. Toda família precisa de cura. Toda ela. Toda família. A minha família está num processo de cura. A sua família está num processo de cura. A família do mundo inteiro está num processo de cura. De uma redenção, de uma salvação, de um milagre extraordinário todos os dias, porque existem dilemas a serem vividos. Existem dilemas. E como que uma família fica curada, pastora? Vamos lá? E vou falar primeiro quando que uma família adoece. Para você entender, para depois nós continuarmos falando que como elas serão curadas. Como que uma família precisa de cura, pastora? Quando os valores são perdidos dentro de casa. A sua família precisa de cura quando os valores são perdidos. Que tipo de valores? Valores como respeito. Meu Deus. Meu Jesus. O que eu ouço muitas das vezes de mulheres, gente, vocês não têm ideia. Um desrespeito. Valores perdidos dentro de casa. Com ausência de dignidade. Tem pessoas que perderam sua dignidade por conta de relacionamentos familiares. Isso é dolorido de se ouvir. Eu não me sinto digno. Eu não me sinto capaz, pastora. Eu não me sinto apto. Eu não consigo. Olha o jeito que eu estou. Uma família precisa de cura quando ela perde valores. Quando ela perde valores. Quando ela perde valores do casamento.
se nós vivêssemos da maneira correta, queridos. Se nós vivêssemos da maneira correta. Quando perdemos valores dentro de casa, como a graça de Deus sobre a família, perdida ali dentro. Eu não vejo a graça de Deus aqui dentro. Eu não vejo a graça de Deus aqui dentro. Ai, está tão ruim. Eu não vejo Deus aqui dentro. Eu não vejo Deus quando a gente está junto. Eu não vejo Deus naquela mesa. Eu não vejo Deus naquele sofá. Eu não vejo a graça de Deus agindo ali. Graça, queridos, fala de perdão, de relacionamento, envolvimento, encontros, momentos. Eu não vejo a graça de Deus trabalhando na minha casa. Ficamos dentro de uma casa perdidos. Essa casa precisa de cura. Eu não quero que você se manifeste dizendo assim, essa é a minha casa. Não, todos nós temos alguma coisa que nós perdemos dentro dela. Mas em nome de Jesus, hoje a cura vem. Em nome de Jesus, a revelação do Espírito vem até você, família. Você que está me assistindo online, que vai me assistir mais depois, eu não sei, que o Espírito de Deus envolva a tua casa com cura real, porque muitas das vezes nós somos envolvidos em curas fingidas, porque somos corruptos, fingimos estar tudo bem, mas o beiço está desse tamanho que está trancando a porta, meu Deus, aí um fala, baita de um beição, não resolve os seus dilemas. Querida igreja, quando você perde os valores dentro de casa, tudo fica ruim. Quando você perde a confiança no esposo, na esposa, é ruim. Fica aquele clima, aquela coisa, nossa, que não sai, porque não confia. Eu não vou falar porque eu não confio. Eu não vou fazer porque eu não confio. E fica aquela vida desgastante. Quando você perde o outro dentro de casa, queridos, o maior dilema das nossas vidas é perder o outro dentro de casa. E como eu entristeço com isso. E como eu fico triste quando eu perco algum dos meus dentro de casa. E eu os não encontro. Nós perdemos aquele que é valioso para Deus. É muito triste você perder alguém, porque aquele alguém é valioso para Deus. Se éramos 5, nos tornamos 4, tem alguma coisa errada. A família desestabiliza. A família fica estranha. A mesa fica vazia. Parece que está faltando todo mundo, mas falta um. É muito triste perdermos uns aos outros dentro da nossa casa. Isso dói a alma. Isso mexe com o menor, com o maior, com o do meio, com o pai, com a mãe. Mexe com todo mundo. Afeta a vovó, o vovô, o titi. Todo mundo fica afetado por causa da perca de um. Seja por morte física ou morte espiritual. É muito triste quando nós perdemos valores dentro de casa. É muito triste. Por isso que você precisa de cura. Por isso que eu preciso de cura. Por isso que a igreja precisa de cura. Por isso que a sociedade precisa de cura. Vou dar um exemplo muito simples. O pastor Isaías sempre prega isso aqui. Ele sempre fala isso. Quando nós vamos na parábola do pai amoroso, que é a famosa parábola do filho pródigo, a gente encontra o filho mais novo pegando a sua herança, saindo com tudo, fazendo o que ele queria, do jeito que ele queria, vivendo a vida da forma que ele queria, e ele gastou o dinheiro. Ele acabou com tudo ao ponto de querer comer com porcos e desejar estar na mesa do seu papaizinho. E aí, queridos, é uma história maravilhosa de paternidade, porque esse pai, ele é muito bom. Ele é um paizão. Ele é um pai muito bom.
No entanto, que na parábola, ele é o símbolo do amor do Deus Pai. Que coisa maravilhosa esse dono dessa fazenda, que tinha 2 filhos. E aí a gente pega e coloca a culpa no mais novo, falando, não, o mais novo saiu, deixou a gente, fez o que ele quis, virou essa bagunça porque ele escolheu. E agora ele vem querer fazer festinha aqui em casa que eu nunca fiz. E aí nós colocamos a culpa da dor do mais velho, porque o mais novo foi embora. Ah, não é isso. O problema é que o que ficou, o mais velho, também estava doente. O problema é que ele tinha uma doença dentro dele também. Que ele tinha um problema terrível dentro dele. Não foi por causa que o irmão dele deixou ele magoado porque ele saiu de casa que ele revelou a doença que ele tinha. Pelo contrário, é porque ele já carregava dentro dele uma corrupção. Um pecado dentro dele. Porque ele teve os mesmos benefícios que o mais novo sempre teve. Só que ele ficou brigando por causa de um bezerro que ele tinha banquete todo dia. E ficou lá discutindo. Ah, mas o bezerro. E o bezerro que eu queria fazer com meus amigos, eu nunca fiz um bezerro. Gente, a verdade, nós ficamos brigando uns com os outros por causa de bezerros. Por causa de coisas tão pequenas. Diante da grandeza de quem Deus é, o caos da família precisa de cura. O caos da família precisa de cura. Antes do erro de todos, perdemos a saúde do relacionamento saudável. Antes de você colocar a culpa no marido, antes de você colocar a culpa na sua mãe, antes de você colocar a culpa naquela pessoa que um dia te abusou. Antes de você colocar a culpa na sociedade. Antes de você colocar a culpa em tudo. Lembre de uma coisa. Todos nós, um dia, falhamos com o Senhor. E os nossos relacionamentos foram afetados. Se tornaram doentios. Relacionamentos tóxicos, que a sociedade diz que milhões e milhões de dinheiros por brasileiros pelo mundo é colocado para a saúde mental, para que você volte ao normal. Nossa, você está assim porque você sofreu um trauma, e a pessoa pausa a vida dela no trauma e fica lá. E aí, queridos, é a questão, nós não podemos ser movidos por aquilo que um dia alguém fez algo por nós. Estamos perdidos dentro de casa. Todos nós precisamos de cura, mas curas reais, do médico dos médicos, do poderoso Deus, que empenhou a vida dele, a vida do próprio Filho, para morrer por mim e por você, e nos perdoar das nossas mazelas, e nos perdoar dos nossos erros, e nos voltar ao estado original. Mas até que tudo se cumpra, queridos, existe um processo chamado graça do Senhor, e a graça, ela é vivida por aquele que crê, por aquele que tem fé, por aquele que acredita. Por isso as suas crenças estão afetadas. Por isso você foi lançado a pensar todos os dias que você não precisa buscar um único Deus. Que a árvore pode ser um Deus, que a tua namorada pode ser um Deus, que o seu namorado pode ser um Deus, que alguém pode ser o teu Salvador. Os dilemas do ser humano está na queda, está no pecado. Então, todo conflito que nós temos dentro de nós, ele é espiritual. Por que ele é espiritual? Porque quando afeta o teu espírito, automaticamente afeta a tua alma. E alma são sentimentos e emoções. Quando você crê aqui, e eu canso de falar isso também, vou falar o resto da minha vida, até eu ficar velhinha. Cresce aqui, desce para o teu coração, aquele sentimento torna real.
E aí vira realidade. E aí o teu corpo, ele expressa. Ele expressa o que está lá dentro. Ele fala o que está lá dentro. E aí, sabe quem que a gente afeta? Quem nós mais amamos. Quem nós mais amamos. Cuidado com quem entra na sua casa também, queridos. Mas eu não sei escolher marido. Ai, eu tenho o dedo podre. Todo marido que eu arrumo é do mesmo jeito. Por quê? Porque você não resolveu. O seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso precisa resolver. Deus nos fez seres relacionais. Ai, pastor, eu já errei na minha vida, agora eu entendi. Eu organizei meu relacionamento com Deus. Agora Deus me deu um homem de Deus. O que é um homem de Deus para você, querida? O que é um homem de Deus para você? Porque declarar a palavra, Satanás declara todos os dias. Porque cantar louvores, Satanás canta todos os dias. Porque ter postura de boa conduta, isso vem do ser humano. A gente pensa assim, ó, eu vou ser bom nisso porque as pessoas vão ver, aí eu fico bom naquilo. Não é difícil ser honesto, é só você querer. Não é difícil você não trair, é só você querer. A questão é o seguinte, é que nós muitas vezes olhamos essas condutas internas. Mas como que é o relacionamento dele com Deus? Homem de Deus é homem que tem relacionamento com Deus. Mulher de Deus é mulher que tem relacionamento com Deus. E o relacionamento, ele expressa uma coisa que eu já falei aqui, que é o fruto do Espírito. Que é o fruto de justiça. E isso é por intermédio de um relacionamento. Para de achar que religiosidade é ser gente de Deus. Sabe por quê? Vou contar uma história para vocês que Jesus contou. Na verdade, está nos evangelhos. Havia uma mulher possessa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Nossa, pastora, 18 anos. 18 anos indo na igreja, tá? Porque ela fala que ela ia na sinagoga. E ela ia na sinagoga durante todos os dias que a sinagoga estava aberta. Aquela mulher ia porque ela queria a solução para a vida dela. Mas o que me faz pensar é que aqueles obreiros, que aquela igreja não pregava Cristo Jesus, ela pregava religiosidade. Sabe por quê? Que muitas das vezes você não vive a libertação que você precisa porque você é religioso. Mas eu estou aqui na igreja, está tudo bem. Nossa, minha vida vai mudar. Para com essa palhaçada. Sabe o que mudou a vida daquela mulher? Um encontro poderoso com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi ao encontro dela, ela foi liberta e ela se levantou, saiu da postura de encurvada para uma mulher liberta. Queridos, você precisa de Jesus. Você não precisa de métodos religiosos. Não precisamos de métodos religiosos. Vamos parar com isso. Por favor. Por favor. Não adianta ficar cantando que Ele é santo, santo, santo. E você não pratica a santidade. Porque santidade é uma prática que você aprende a andar com Deus. Eu caminho hoje, estou parecido com Jesus, amanhã de novo. Ah, mas hoje eu não consegui ser melhor, mas amanhã eu consigo. Vamos, gente, prossiga. Mas o que acontece? Você se entrega à sua corrupção todo dia. Eu me entrego à minha corrupção todos os dias, porque eu não reconheço a santidade daquele que me santifica. Precisamos parar de ser religiosos. Precisamos disso. Casamentos precisam de cura. Quando maridos e esposa, na hora da crise, deseja a morte do outro. O desejo de que o outro desapareça da sua vida, de que o outro não esteja na sua frente, é errado. Viu? É errado.
Eu não suporto olhar para a cara dele. Eu não suporto olhar para a cara dela. Se eu pudesse, eu fazia essa oração. Deus, mata esse homem hoje. Mata ele hoje, Deus. Porque aí a minha vida ia resolver. Porque aí a minha vida ia entrar no eixo e vai ficar tudo bem. Querida igreja, esse pensamento é errado. Porque o filho pródigo desejou a morte do pai dele. Você sabia disso? Ele pediu a herança. E como que a gente recebe herança? Me fala. A morte do meu pai, né? A morte da minha mãe. Eu recebo a herança quando eles morrem. O desejo daquele jovem é que os pais morressem. Querido jovem, querido adolescente, os seus pais não podem morrer antes do tempo determinado de Deus. Você desejar isso, você está pecando contra o Senhor. Filhos precisam de cura quando quer ficar longe dos pais, tá bom? Filhos precisam de cura. Que em nome de Jesus, jovem, adolescente, você seja curado hoje. Eles não pegam no seu pé porque você é errado mesmo. Ah, minha vida é muito ruim, porque no tempo do meu pai não tinha isso. Fica falando isso na minha cabeça. E vai ser assim. Eles vão fazer isso porque é o instinto protetivo de um pai que já passou no processo. E você querer ficar longe dele não vai solucionar o seu problema. Pelo contrário, você vai parar em chiqueiros fedorentos. Vai viver tudo o que você quiser, mas vai ficar em chiqueiro fedorento. E depois, sabe para quem que você vai voltar? Para o teu pai e tua mãe, porque só vai restar eles. Só vai restar eles. Porque teus amiguinhos não vão te querer. A tua namorada, o teu namoradinho não vai te querer, porque ele já fez o que quis com você. Já roubou tudo que você tinha, roubou tuas virtudes, roubou o teu desejo, roubou a tua felicidade, roubou a tua vontade de viver, roubou aquilo tudo que você tinha recebido do Pai, que era maravilhoso, porque o Pai é bondoso. O Pai dá, o Pai não é ruim. Você não pode viver a vida como seus pais estivessem mortos. Quando você casa, então um segredinho. Quando você casa, para quem não é casado, e para quem é casado, quando a gente casa, a gente obedece, né? Sai da casa dos seus pais e vai viver com a tua esposa, com o teu esposo, viver a tua vidinha. É isso aí, tem que viver mesmo. Pagar tuas contas, né? Se virar com os boletos que se atrasa, se virar com os conflitos, é isso mesmo, é para viver a tua vida. Mas não viva como que seus pais estivessem mortos, tá bom? Porque a honra do pai acrescenta os dias na terra. Você não precisa mais obedecer ao seu pai e à sua mãe porque se casou, não precisa, mas você precisa honrá-los. Isso é bíblico, para que você viva muitos anos na terra. Se você não quiser morrer cedo, querida igreja, honra teu pai e tua mãe. E vão se prolongar os dias na terra. E quando fala de prolongar os dias na terra, você vai viver bem, você não vai viver escasso. Não vai viver com doreira, gemendo, sofrendo. Não vai, porque você honrou eles. Não viva como se seus pais estivessem mortos. Eles não morreram. É errado a gente viver desse jeito. Está errado. Uma família saudável. Um membro promove o desejo de melhorar pelo outro. Você está entendendo? Uma família saudável se empenha em melhorar para que o outro entenda que ele melhorou. E quando um melhora, o outro já fala assim, tá diferente, né? Acho que esquisito. Você quer desabar uma pessoa irritada, é pôr a mão no ombro e falar, tá certo. Nossa, a pessoa, por que fez isso? Concordou comigo. Por que a gente fica discutindo, jogando na parede? Vamos parar com isso. Marido, esposa, filhos, jovens, pessoas, nós precisamos ser curados.
seres humanos precisam ser curados. Que o desejo nosso hoje é viver essa cura divina. Porque é só por meio da cura divina. É só por meio de uma cura sobrenatural. É só por meio de Jesus Cristo. Quem deseja esses desejos que eu falei, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado é o meu conselho para você hoje. Eu disse que eu tinha conselhos, eu vou dar agora. Meu conselho para você hoje, cuidado. Cuidado com a sua insatisfação. Gente, uma coisa destruidora é a insatisfação. É quando você olha a grama do vizinho, vamos falar assim, e acha ela mais bonita. Essas insatisfações são destruidoras. Maridos que olham a mulher do outro como se ela fosse algo que tivesse a mais do que a mulher dele, é insatisfação. Mulheres que ouvem elogios no ouvido e acham eles doces no trabalho por meio de um homem, isso é insatisfação. Cuidado com a insatisfação. Filhos que olham a vida próspera da outra família e se veem muitas das vezes escassos na dele, estão vivendo insatisfações. Cuidado com a insatisfação. Você preferir ouvir amigos do que ouvir histórias bonitas do vovô é insatisfação. É insatisfação. Prefere sair por aí a viver uma coisa que não é sua. Querido irmão e irmã, deixe hoje nos pés da cruz as suas insatisfações. Por favor, em nome de Jesus, tome muito cuidado com aquilo que você é insatisfeito. Eu sou insatisfeita com esse homem, eu sou insatisfeita com essa mulher, eu sou insatisfeita com essa criança, eu sou insatisfeita com essa casa. Aí surta. A gente não tem, eu não tenho carinho, eu não tenho afeto, eu não tenho toque, eu não tenho. Fica preso a uma insatisfação. Cuidado com a insatisfação do teu coração. Cuidado com a escassez. Cuidado com a escassez. Achar que falta alguma coisa para você. Para com isso. Não te falta nada. Não te falta nada. Você tem Jesus Cristo, o Senhor. E se você ainda não aceitou Ele hoje, eu quero dizer para você que no final desse culto, você faça isso com um dos obreiros. Você precisa de Jesus. Ah, mas eu estou meio desestabilizado. Se reconcilie com o Senhor Jesus. Por que te falta tanta coisa? Qual que é a escassez que está aí dentro? Você tem uma casa para você voltar, irmão. Irmão, você tem uma casa para você voltar. Que coisa linda. Não te falta nada, não. Você tem uma família para você amar. O que está te faltando? O que está te faltando? Me fala. Me explica isso, que às vezes eu fico por entender. O que está faltando para você? Você tem promessas de Deus. O que te falta? O que te falta? Você tem promessas de Deus sobre a tua família. Sobre a tua família. E aqui Deus está dizendo: a sua descendência será poderosa na terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, Senhor Jesus. O meu conselho para você é: fuja da insatisfação. Fuja da escassez. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Ela é perigosa. Ela te leva a um estado mental de órfão. Por que a nação brasileira está do jeito que está?
Senhor Jesus, porque acham que faltam alguma coisa para eles, são insatisfeitos. Nós temos tanta coisa grande nesse Brasil, tanta coisa boa, mas nós focamos naquilo que achamos que temos falta. Qual que é o problema do ser humano? Orfandade. Orfandade. Órfãos de Deus. Órfãos de Deus. Uma família está doente quando alguém quer sair e deixar tudo. Quando você vem falar para mim assim, eu vou deixar essa casa, eu vou largar esse homem, eu vou largar essa mulher. Quando você vem falar isso para mim, eu falo assim, tá. Então você está doente. Porque esse não pode ser o teu desejo. Esse não pode ser a tua vontade. Mas não dá para viver naquela terra. Não dá para viver naquela casa. Não dá para... Eu não tenho alegria de chegar na minha casa. Eu quero chegar na minha casa e descansar. Eu quero chegar na minha casa e ter paz. Eu quero chegar na minha casa e sentir bem. Então, queridos, você precisa resolver esse conflito. Por quê? A nossa casa, ela não é para a gente chegar e descansar. Pelo contrário, é para o trabalho continuar. O trabalho chato de educar aquelas crianças, é chato. O trabalho chato de ter que ouvir as lorotas que você ouve todo dia. Quando alguém quer contar algo que aconteceu no dia, que você também fica falando sem parar. Só que você preocupa com você mesmo. E aí você não quer conviver, porque o que o outro fala demais te incomoda. Mas o que você fala demais não incomoda. Ficamos preocupados em nos livrar daquilo. Essa vontade de sair daqui, eu quero sair dessa casa. Eu vou usar droga agora. Nossa, vou ver se eu esqueço do problema. Eu vou entrar na cachaça, porque a cachaça me faz esquecer. Agora eu vou sair com tudo quanto é mulher mesmo, porque ela já fala que eu tenho outro. Vivemos de mentiras, enganos satânicos, palavras terríveis de Satanás. Não jogue fora o que você tem. Igreja do Senhor Jesus, não jogue fora o que você tem. E o que você tem? Uma família abençoada por Deus. É o que o Salmo 112 está dizendo. Que a tua geração, ela é abençoada por Deus. Viu, juventude? Vocês são abençoados por Deus. Vocês são abençoados por Deus. Marido, proteja a sua esposa, proteja a sua família. Não saia daí. Não saia daí. Não saia da tua posição. Mulher, auxilie nesse conforto do lar, por favor. Esse é um conselho que eu estou dando, viu? Perdoe uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Gente, é muito triste. Aí você carrega amarguras. E amarguras, elas são toxinas, sabe? E ela atinge o teu corpo físico. Quando você está amargurado, você começa a liberar algumas coisas em excesso. Alguns reflexos naturais das células do corpo humano, e elas são toxinas. Elas começam a te intoxicar. E te intoxica. E eu sempre falo que nós precisamos perdoar, porque não perdoar é carregar peso excessivo. É você sofrer por uma coisa que precisa ser resolvida. Carregamos amarguras nas nossas sacolas. Passamos a reclamar de tudo, porque o amargurado é reclamão. A pessoa amargurada reclama de tudo. Todo mundo é ruim, menos ele. Fulano fez uma coisa ruim, amargura.
Fulano tem uma mágoa, uma dor no peito, até aperta. Gente, não é possível. Por quê? Carrega dentro de si um peso desnecessário. E aí intoxica. Fica uma pessoa tóxica. Reclamona, chata. Reclama de pequenas coisas, de pequenos problemas. Não usufrui da grandeza daquilo que Deus já deu. Não usufrui. Por quê? Quando a amargura fica dentro de você, você fica cego. A pessoa cega e ela não consegue ver. Vive como se não estivesse vendo nada. Aí vive aquela vida. Não estou vendo nada, só estou sentindo. Eu existo nesse mundo. Não, eu não existo. Eu tenho um plano, um propósito. Eu tenho uma herança. A minha família é abençoada. Os meus filhos são abençoados. Amarguras precisam ser resolvidas pelo perdão. É muito difícil perdoar, pastora. Eu sei. Eu sei. Jesus sabe disso. Jesus sabe perfeitamente sobre perdão. Não é fácil negar a nós mesmos. Não é fácil renunciar às nossas vontades. Não é fácil deixar de viver uma vida errada para viver uma vida certa. Não é bom obedecer a Deus. Não é fácil. No entanto, que a dor de Jesus, os sentimentos de sofrimento de Jesus, quando Ele pega o cálice, nossa, eu não quero isso, porque vai me afastar do meu Pai. Mas Ele cumpriu a vontade do Senhor. Perdão é fazer a vontade de Deus e não a sua. Aprenda a perdoar 70 vezes 7. E quando a conta fechar, aí você se tornou perfeito. Vocês me entendem? A perfeição, ela vem conforme os teus encontros com Cristo, conforme os teus relacionamentos com Cristo, conforme você se torna a imagem e semelhança restaurada do poderoso dentro de você. Nós somos uma família que precisa de cura. Nós somos um povo que precisa de cura. Quando o nosso coração dá valor no que Deus dá, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Mas quando você descarta aquilo que Deus dá valor, dá muito problema. Quando você não se importa com o que Deus importa, dá problema. Por quê? Ou seja, eu vou explicar de um jeito simples. Sua esposa se torna descartável para você, esposo. O lar perde a sua importância para você. O irmão se torna um obstáculo para você. O irmão que eu falo é teu irmão de sangue mesmo. Ah, mas eu não tenho irmão, eu sou filho único. Então é o irmão da fé. O irmão da fé. A comunhão na mesa se torna desagradável para vocês, desnecessária. Os pais são um peso a mais para você. Porque se isso acontece com você, você está desvalorizando aquilo que Deus dá valor. E sabe o que Deus valoriza? O indivíduo que se une a outro indivíduo e se torna uma unidade quando estão juntos, se tornam a família. E aí tudo que é problema de um é do outro também. Tudo que é bondade de um é do outro também. Tudo aquilo que é transformador em um, transforma o outro também, porque se torna uma unidade, uma família. Família é ser unido. Quando o divórcio vem, as coisas desajustam, saem fora do normal. Por quê? O natural é que venhamos a permanecer juntos.
Quando você divorcia, você joga fora uma vida. Ou seja, aquilo que era 5 torna 1. E eu estou falando de divórcio no sentido do casamento, mas também no sentido de ser filho. Porque quando você se divorcia dos seus pais, você também está jogando algo fora. Não é divórcio, é alianças. Nós temos que fazer alianças. Não é contratos. A gente aprendeu isso nos casais. É alianças. Nós precisamos nos aliançar. Para terminar isso, eu quero dar um exemplo muito importante quando sai alguém de casa. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler 7 versículos. Para que você venha sair daqui curado em nome de Jesus. Para que eu e você venhamos a sair daqui cheios da unção de Deus. Porque é a unção que despedaça todo jugo. É a unção que desfaz tudo aquilo que está desordenado. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou, gente, isso aqui é muito importante, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Gente, essa palavra é poderosa para a família. Essa mulher, ela chega para o profeta Eliseu num desespero de alma. Profeta, meu marido, aquele lá da escola dos profetas, ele estudava com você, você conhece ele. Um homem justo, um homem bom, ele morreu. E agora os credores estão batendo na minha porta e querem levar os meus filhos. Igreja de Jesus. Quando um homem sai da sua casa, nesse caso dela aqui, o homem morreu. E já é uma desestabilidade que a gente viu aqui. Desestabilizou tudo. As finanças daquela mulher virou uma bagunça. Os filhos dela estavam prestes a serem levados por credores. Mas quando um homem sai da sua casa, a família, ela é roubada por credores. A família, ela é levada por credores. Por favor, homens, em nome de Jesus, assumam a sua posição, assumam sua família, não saiam dos seus lares, não saiam das suas casas. Sabe por quê? Que a minha geração,
ela se tornou tão bagunçada. Por quê? Porque eu não preciso viver isso. Eu não preciso viver com essa mulher. Eu não preciso viver com essas crianças. Porque homens saíram da sua posição e colocaram suas esposas em lugares de grande perigo. De grande perigo. Porque a mulher, quando o homem sai de casa, ela assume coisas que ela acha que ela pode. Ai, eu vou conseguir, eu sou mãe e pai dessa casa. Mas vira uma bagunça. Claro, tem testemunhos poderosos da mão de Deus, que a mulher vem, chorou pelo filho, a mulher vem e cuida da família e dá tudo certo, e vira uma bênção. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O maior problema da humanidade é paternidade. É paternidade. Ah, queridos, uma hora os credores vêm tirar os teus tesouros. Uma hora os credores vêm a pegar os teus tesouros que estão perdidos dentro de casa. Estão perdidos na sua identidade. Uma hora os credores cobram um filho seu que não sabe quem ele é. Esse mês, o Ministério da Saúde, eles fazem algumas campanhas mensais. E esse mês é contra o abuso infantil. É algo tão sério isso. Uma criança abusada na infância. Uma criança que é roubada da sua infância. Que ela sofre abusos morais, sexuais, físicos. Qualquer tipo de abuso. Chega na sua idade adulta, ela não sabe quem ela é. E aí o coleguinha da escola fala assim: você gosta de mim? Ah, então você me ama, namora comigo? Com 12 anos. Me dá um beijo na boca. Porque o afeto que a criança conhece de um pai e de uma mãe não supriu as necessidades de infância dela. E aí ela fica achando que aquele tipo de toque, que aquele tipo de palavra, que aquela forma é o correto. Porque você não é ninguém mesmo na sua vida. Você não vai ser ninguém quando você crescer. Você é um nada. Aí que a criança vai crescer? Eu não sou ninguém mesmo. Não sou nada nessa vida. E eu vou falar para você, papai e mamãe. Você que passou por isso na sua infância, que eu sei que alguns aqui passaram. Quando você chega na idade adulta, você não sabe nada. Você fica assim, tudo que fala para mim, tá bom, mas eu não quero que aquilo seja para mim. E a sociedade continua assim, nesse fluxo de abusos em abusos. Falta a paternidade, falta o relacionamento materno. Porque para você entender a paternidade de Deus, tem que ter o reflexo do teu pai ali. Um pai que fica bravo na hora certa, um pai que corrige na hora certa, mas que também lança afetos poderosos para você entender o amor de Deus. Um pai que compreende quando você peca. Fala, não, meu filho, existe um Deus que te perdoa. Eu te perdoo pelo pecado que você cometeu contra mim. Me perdoe também pelo pecado que eu cometi contra você. E aí, aquela criança, ela já vai entendendo com a compreensão de perdão. E aí, quando ela vai ter um relacionamento com Deus, ela entende o Deus Pai que ela tem. Aí, aquilo que é aqui, se torna poderoso aqui. E vira o reflexo da cruz de Cristo. Mães que rejeitam crianças, que rejeitam seus filhos. Eu não vou... Tudo bem, eu entendo que tem algumas questões hormonais, que algumas mulheres não amamentam, não sei, mas ela amamenta na mamadeira, ela amamenta. Se você não tem esse contato de cuidado, de trocar uma fralda, de fazer
carinho, de rir, de querer morder na coxinha, eles morrerem de rir, de fazer brincadeiras afetivas com a criança. Isso é psicologia, tá? E Bíblia também. Se você não faz isso com a criança, mamãe, ela nunca vai entender o Espírito Santo, tá? Sabe por que você não ora em línguas? Sabe por que você não respeita os dons espirituais no culto? Sabe por que você critica o irmão quando ele dá umas rodopiadas? Não, só tem uns que exageram. Não estou falando de exagero. Estou falando daquilo que é natural. Sabe por que você critica? Você precisa resolver com a sua mãe. Aquilo que você não entendeu nos seus abusos infantis. Por quê? Mãe, ela é o reflexo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia chama ela de auxiliadora. E o único que tem esse nome é o Espírito Santo. Então, querida mamãe e papai, eu sei que você não é perfeita. Eu sei que você vai falhar. Em alguns momentos, eu e você temos que pedir perdão, mesmo sabendo que a gente não quer pedir. Porque isso ensina os filhos. Eu carrego uma mágoa tão grande. Aí fala para mim. Eu tenho um ressentimento tão grande. Entrega isso para Jesus, queridos. As defraudações da sua mãe, do seu pai, não dizem quem você é. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Ok? Você é filho de Deus. Se a religião um dia provocou abusos em você, entregue tudo isso para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. Não deixe os seus filhos com qualquer pessoa. Nem com aquela pessoa que você confia muito. Porque os maiores abusos sexuais são dentro de casa. Todos aqueles que relatam abuso são de pessoas muito próximas, até mesmo de pai. São de pessoas muito próximas, como o primo mais velho. São de pessoas muito amadas. Cuidado com quem você deixa as suas crianças. Bom, voltando aqui. Uma coisa acontece quando um pai de família é arrancado de dentro de uma casa. E o que é? Os credores vêm buscar os filhos. Se você não conversa com seus filhos sobre sexualidade, os coleguinhas dele vão conversar, tá? Se você não conversa com seus filhos sobre drogas, sobre vícios, sobre o que Deus pensa sobre relacionamentos, os credores vão fazer isso. Quando um pai abandona um lar, isso pode ser de fora, para sair para fora, ou dentro da casa mesmo, que às vezes os pais abandonam dentro de casa mesmo. Quando os pais abandonam, ou acontece uma morte trágica igual desta mulher, os filhos são a primeira presa dos credores. Abusadores sabem quando o pai e a mãe é bunda mole. Quando o pai e a mãe é banana. Que não são leões. Que não chegam assim, quem que é você? Quem que é essa pessoa? Eles sabem. Eles começam a percorrer vagarosamente. Eu preciso te instruir isso. Mulheres, percebeu uma coisa esquisita com esse homem? Umas falas estranhas. Com relação à criança, por favor, tome uma postura. Estreita esse homem na parede. Fala para ele que tem lei. Ó, eu tô achando esquisito. Pode me falar que você sente aí dentro. Pedofilia é crime, querido. Quando o pai abandona o lar, os filhos são a primeira presa. A
Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Aprenda isso hoje. Seja o seu filho uma criança, seja ele um adolescente, ou seja um jovem que está debaixo do teu teto, é sua responsabilidade zelar e cuidar deles. Zelar e cuidar. E muito, porque eles são importantes para Deus. Muito importantes. O espírito maligno da orfandade quer possuir nós. Quer possuir as mentes. O espírito maligno de Satanás, que é órfão, quer possuir mentes de pessoas. Quer deixar pessoas distante do plano perfeito. Todo tipo de depreciação está na orfandade. Qualquer tipo, queridos. Orfandade é isso. A orfandade quer buscar você. A orfandade quer buscar os seus filhos. A orfandade quer fazer tudo isso que eu falei para vocês. E o que nós precisamos? Ser curados. Alguns de nós estamos no estado de órfão ainda e descobrimos hoje. Nossa, meu Deus, eu sou órfão, eu não prestei atenção nisso. E agora? E agora você foi revelado. Houve luz dentro da tua casa. Houve luz dentro da tua casa, porque a faxina foi feita. Aquela hora que pega a vassoura e passa tudo quanto é canto, e sobe, e pega a teia de aranha da janela e vai indo. E começa, porque na hora que a luz de Cristo vem a revelação da onde você tem carregado raízes de orfandade. Que o Espírito de Deus cure você e sua família hoje. Que o Espírito Santo revele os mistérios gloriosos de um Deus Pai que tem planos perfeitos para mim e para você. Nesse mês de força-tarefa, eu quero que você, todos os dias, pratique um fruto do Espírito. Uma das partes, dos gominhos desse fruto do Espírito. Um dia o amor, outro dia a paciência, outro dia a mansidão, até que o Espírito venha e faça o teu ser se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Porque a obra da carne, ela é quebrada quando o fruto permanente, quando o fruto que é permanente fica. Sabe, para de ser uma árvore encostada nos outros. Às vezes Deus fala assim, olha, você é uma árvore e eu quero que você frutifique. E aí você fica encostado nos outros. Ficamos encostados. Deus não quer isso. Deus quer que venhamos a produzir o fruto permanente chamado fruto do Espírito. Porque fruto de esforços é isso, é você encostar no outro. Do meu próprio esforço, da minha carnalidade. E a gente encosta no outro, fica lá. Duro é o dia que o machado vier. Que o machado corta na raiz. Qual que é a raiz do problema, querido? Qual tem sido a fonte das tuas raízes? Qual tem sido a fonte das tuas raízes? Deus está te dando uma direção hoje. Deus está te dando uma direção hoje. Existe uma unção e Ele quer derramar sobre você. E Ele quer derramar sobre você, sobre sua família, para que Ele venha a fazer as coisas funcionar. A sua família é uma bênção. A sua casa é uma bênção. Os seus filhos são uma bênção. O seu marido é uma bênção, por mais que os seus olhos naturais não vejam isso. Tá? Por mais que isso seja difícil para você. Tudo começa dentro de casa. Vocês estão entendendo? Nós queremos possuir alfenas. Tudo começa dentro da sua casa. Porque as pessoas, elas não buscam
mais como no passado. Ontem o pastor ainda falou sobre isso. Eles não buscam mais aqueles shows gospels de avivamento, pregações do Billy Graham, ao qual vinha pessoas em estádios. Eles não procuram mais isso. Sabe o que as pessoas procuram? Pessoas de verdade, que têm problema, para falar assim: olha, mas Deus mudou na minha vida. Testemunhos reais, vidas reais, transformadas pelo Espírito de Deus. Então, você quer ver essa igreja cheia de gente? Você quer ver ela estrondando de gente? Começa na sua casa. Começa dando testemunho na sua casa, na sua família. Por quê? Atrai os olhares. Nossa, que legal. Que vontade que eu tenho de ter uma vida assim, como você diz que tem. Aí você conta, mas um dia eu não tinha. Quem me deu foi aquele que morreu e me perdoou. E eu aprendi com ele a perdoar, a amar. Eu aprendi com ele. Essa mulher, ela pega todas as vasilhas das vizinhas. Eu achei isso muito legal. Porque ela tinha bom relacionamento com a vizinhança. A gente, muitas das vezes, nos envolvemos com os relacionamentos que estão do lado de fora, que estão fora da nossa casa, e vivemos bem. E ela consegue as vasilhas lá, não é isso que eu quero falar. Mas o profeta fala para ela assim, o seguinte: você vai pegar as vasilhas das suas amigas, que eu sei que você é uma mulher de bom relacionamento, a vizinhança te conhece, sabe que você é uma pessoa boa, vai lá e pega as vasilhas. Estava todo mundo escasso. Não tinha comida na casa de ninguém, gente. Não tinha nada na casa de ninguém. Foi um período muito ruim naquele tempo. E aí ela pega as vasilhas e ela vai para a casa dela. E o profeta fala assim: fecha a tua porta. Fecha a tua casa. Vai você e os teus filhos e vai encher a vasilha de azeite. Querida igreja, fecha a porta da tua casa. Tem dias que a gente deixa amigos entrar. E é gostoso ter visita de amigos, não é ruim. Mas não pode ser todo dia na tua casa, não. Não pode. Não pode que a irmã fica lá todo dia. Você não vai visitar a tua irmã todo dia. Você não vai visitar. Não. Está errado? Todo dia não. Aqui o profeta está ensinando o seguinte: fecha a porta da tua casa. Você precisa resolver um problema que lá fora não resolve. É aqui dentro. Tira o teu olhar de lá de fora e começa a olhar dentro da tua casa. Tira o teu olhar daquilo que falta lá fora e começa a olhar dentro da tua casa. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Aquilo que era a maior falta dela se tornou a maior provisão que ela viveu. No lugar daquilo que te falta, Deus provê coisas abundantes. Queridos, está faltando o quê? Ai, carinho. Fecha a porta e resolve isso lá. Para de contar para o teu coleguinha de trabalho. Eu já vi tanto isso. Meu Deus. Eu já exortei tanta gente no meu trabalho porque eu via fazendo isso, falando mal de marido para a coleguinha. Daqui uns dias a coleguinha estava saindo com o marido dela. Não dava outra. Para de falar das mazelas da tua casa, naquilo que ela tinha falta, Deus proveu abundância e provisão. Porque ela conversou com a pessoa certa, ela foi no profeta, falou: profeta, meu marido morreu. E tem uns carinha querendo roubar meus filhos para pagar as dívidas que eu tenho e eu não sei como é que eu faço. Ela foi na pessoa certa. Às vezes nós precisamos conversar com as pessoas certas, queridos, e parar de ficar falando para todo mundo dos nossos problemas, postar em redes sociais os problemas que estão dentro da tua casa. Todo mundo fica sabendo. Aí você põe a frase assim: todo homem é igual. Aí o que todo mundo pensa? Só põe isso. Todo mundo pensa: nossa. Porque no pensamento mundano, todo um homem ser igual é tudo pervertido.
A viúva pegou as vasilhas e com aquele pouquinho de óleo que ela tinha, aquele pouquinho de afeto que você tem, aquele pouquinho de paciência que você tem, aquele pouquinho de ânimo que você tem, aquele pouquinho de vontade que você tem, você vai derramar nas vasilhas, querido. Aquilo que você tem de pouco, Deus pode prover bonança, Deus pode trazer provisão, não é só para você, mas para toda a sua descendência. Porque essa mulher, ela pegou o óleo, foi derramando nas vasilhas, e ela falou para o filho dela, pega a vasilha, fulano, e foi derramando o óleo. Ela foi entendendo que a unção desfaz o medo, que a unção tira o receio, que a unção ela tira os credores que cobram, aqueles que te perturbam. A unção, ela faz toda a diferença na vida de um crente. Ela faz toda a diferença naquele que crê. E aí ela fala para os filhos, ensina os filhos que a unção tem que fazer parte da casa e da família deles todos os dias, todo o tempo, até que tudo aquilo se finde. Por quê? A provisão ela veio e o óleo saía da mão dela, queridos. Às vezes você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, às vezes você precisa ter disciplinas espirituais, você precisa estar aqui. Você precisa vir falar, eu tenho problema com isso. Minha vida está assim, eu não sei o que eu faço, está uma bagunça. O profeta te dá direção. Através das escrituras sagradas. Não tem como sair disso se você não fizer um movimento assim. Não tem. Então precisa de esforço. Você precisa se esforçar. Você precisa estar no meio desses homens que muitas das vezes não te cumprimentam no pátio da igreja. Você precisa estar. Porque o teu problema está na raiz chamada orfandade. Aqui nessa igreja tem muita panelinha. Faz a sua, colide com uma panela. Relacionamentos são feitos de afetos, queridos. Vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, você trata todo mundo bem, mas tem alguns que vão ser seus amigos especiais. Jesus tinha amigos especiais e isso não é exclusão. Tem pessoas que eu gosto de sentar e comer ali, ficar horas. Tem outras que eu como com ela, converso com elas, mas não é do meu convívio pessoal. E nem por isso eu a odeio ou implico com ela. Esse problema que você tem chama orfandade. Você precisa resolver. Olhar nos olhos. Por que você foge dos olhares das pessoas? Anda de cabeça baixa, encurvado, dentro de uma igreja. Porque ainda está com uma doença chamada orfandade. Nós precisamos resolver-nos. Nós precisamos resolver-nos. Senhor, eu estou dando meu horário, viu? Estou de olho lá. Eu falei para Isaías que ia ser pequenininho, mas dependia de Deus. E se Deus está falando coisas a mais, eu estou aqui para receber da palavra dele também. Queridos, eu não falo daquilo que eu já não sofri, viu? Eu não falo daquilo que eu já não vivi. Tudo isso eu expresso para vocês. Um dia, na ausência de Cristo, eu vivi. Já tive ciúmes, já tive inveja, já tive vontade de ter coisas que eu não queria. A escassez fez parte da minha vida. O que nós precisamos entender? Que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. A viúva pegou o azeite, derramou o azeite, encheu as vasilhas, todas elas. Ela conseguiu pagar as contas e viveu do resto. Ou seja, não parou de produzir ali, porque foi milagre sobrenatural, chamado cura por meio da unção. Querida igreja, seja cheia do Espírito Santo de Deus, porque é essa unção que despedaça os medos do teu coração.
os medos de viver como filho de Deus, como herdeiro de uma promessa poderosa que diz que a tua geração será poderosa na terra e eles serão uma bênção. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Não é o que está fora da tua casa, é o que está lá dentro. Não é o que está fora dela. Existe óleo de unção onde você menos imagina. Às vezes nós imaginamos que o óleo da unção, ele vai estar nos cultos poderosos em que Deus profetiza, que Deus faz, e vem uma direção nova, e abre os nossos olhares, e nós ficamos cheios de Deus. Mas aí nós entramos na realidade da nossa casa, está lá do mesmo jeito. A unção vem de lugares que nós não imaginamos, e ela só vem pelo ato de obedecer. Vira a vasilha. Os israelitas não entraram na terra prometida. Por quê? Porque no deserto eles desobedeceram a Deus. Mas Deus falou assim, olha, a nova geração só vai entrar se ela circuncidar. Então, você tem uma promessa maravilhosa de salvação. Você já é salvo em Cristo Jesus. Mas ainda você está aqui na terra. E para isso, você precisa passar pela circuncisão. Até que Ele venha. Até que Jesus Cristo retorne. E para isso, fecha a porta da tua casa. Porque o que a cura faz lá dentro vira testemunho para a nação, para o mundo, para a sociedade. Todos os homens e mulheres que cresceram foi porque eles tiveram testemunhos primeiro dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Ah, mas eu passo tanto aperto financeiro. Deixa Deus trabalhar, querido, no pouquinho. No pouquinho. Viva de milagre em milagre. O dia que falta o arroz e o feijão, eles têm o macarrão. Tem dias que falta tudo e você fala, não tem nada para fazer. Eu ouvi um testemunho, nossa, às vezes eu pego uns testemunhos da Assembleia de Deus, da igreja da minha sogra, que eu acho o máximo. E aí o irmão gritou, falou lá, contou, e depois ele contou um testemunho legal. E aí ele virou e falou assim para ela, um testemunho. Olha, eu sou pastor, ele tinha mais de 20 anos de pastoreio. E em muitos momentos eu passei por isso. Hoje eu vivo bem, próspero e tal. Teve um dia, aí ele contou a história de prosperidade, é muito longo, não vou ficar aqui. Foi meia hora de testemunho. Vou resumir. E aí ele chegou para a igreja local e falou assim, olha, teve um dia que nós ministramos um culto, foi um culto poderoso, e Deus falou que ia prosperar o povo, que ia derramar a provisão dele, que ele tinha bênçãos financeiras, mas que ele iria revirar algumas mesas para as coisas entrarem em ordem e tudo vir a se tornar a prosperidade que ele queria. E eu tomei posse daquela palavra. Quando eu tranco a igreja, estou fechando o portão da igreja, eu sinto nos meus ombros. A minha esposa põe a mão e fala assim, não tem nada lá em casa. A gente não tem nada para o almoço. Era um domingo. Ele fez o culto da manhã. Nós não temos nada. E eles tinham 3 crianças. 3 crianças. Um de 9, um de 6 e um de 4. Crianças famintas, que precisavam de arroz e feijão. E ele pegou, e lágrimas rolaram no olho dele, ele limpa e o filho mais velho vê. E fala assim, pai, por que o senhor está chorando? Não, estava uma bênção o culto hoje. Deus falou que vai nos prosperar e vai vir da onde a gente não sabe. Amém, e ficou. Quando ele chegou em casa, todo mundo tomou seu banhinho, arrumou as suas coisas, o que tinha para fazer. E deu o horário do almoço, ele chamou toda a família e falou, pega teu prato, teu garfo e a tua colher. Lá eles comiam de colher. Garfo e colher, que engraçado, né? E eles comiam assim, e aí montou a mesinha, ele foi muito simples, de madeira, tudo sem nada, sem toalha, sem nada. Simplicidade. Pessoas simples, comuns. E aí, ele
fala assim, vamos orar e agradecer a Deus pelo almoço. E o filho mais velho dele falou assim, mas que almoço? Aí ele falou assim, o almoço que Deus vai nos dar. E todos os domingos, sabe o que eles comiam? Macarrão e frango assado. Era a comida do domingo. Macarrão e frango assado, porque era mais rápido, mais prático para a esposa fazer, porque eles ministravam, e era o que eles comiam, e era a melhor comida da semana. O macarrão e o frango assado. O que aconteceu? Eles não tinham naquele domingo. Eles iam falar para as crianças que não ia ter macarrão e frango assado? Não. Eles oraram. E ele orou por um bom tempinho, viu? Ele falou. E aí, de repente, ele ora assim, Senhor, obrigada pelo macarrão e o frango que o Senhor nos dá todos os domingos. Hoje nós não temos, mas no domingo que vem o Senhor vai nos dar. Eu fico emocionada porque eu sou assim mesmo. Eu acho bonito o que Deus faz. E aí, toca a campainha. Uma mulher que não conhecia ele, não sabia quem ele é, a mulher nem crente ela era, bateu na porta e falou assim, olha, eu não conheço vocês não, eu fui na feira para me comprar umas verduras. Eu nem gosto de carne, nem carnívoro eu sou. Falou, deixa para ele. Mas alguma coisa no meu coração falou assim, ó, vai, compra macarrão e frango assado. Olha, gente, Deus é maravilhoso. Macarrão e frango assado e uns doces. Deus acrescentou. E uns doces. E aí eu passando por aqui na minha bicicleta, pensando, por que eu comprei isso? Eu já estou ficando maluca. E aí Deus, lógico que foi Deus, ela não falou Deus. Aí ela sente no coração que seria aquela porta. E ela toca aquela porta. E eu trouxe aqui para vocês. Eu não como, fica para vocês. E ficou por aquilo. Logicamente, né, gente, que eles oraram, choraram e cantaram louvores ao Senhor. Por quê? Deus, Ele dá o que a gente precisa. Você não sofre de escassez, porque você já tem o que você precisa para hoje. Nós não precisamos olhar o que tem na mesa do outro, porque Deus deu o macarrão e o frango daquela família e ainda os doces para as crianças, ou seja, deu, sobrou e veio coisa a mais. Veio coisa a mais. Eles almoçaram e jantaram aquilo, e no outro dia ele conseguiu um emprego, foi tudo provido da parte do Senhor. Então, é um testemunho muito bonito que eu lembrei agora, nem estava na minha intenção de falar. Terminando esse culto, quero chamar vocês por ti. O processo de cura vem de uma coisa chamada perdão. Tá? O perdão organiza tudo. O perdão organiza tudo. Fecha a porta da tua casa. Por quê? A cura que Deus quer fazer aí dentro vai servir de testemunho para muitos. Não olha para fora, viu? Não olha. Quando você fechar a porta da tua casa, é aquela família linda ali. É aquele povo bonito ali. É aquele formato de vida ali. É aquilo ali. Mesmo que eles sejam desconstruídos. Mesmo que muitas vezes você olha e fala, nossa, esse muro dessa casa está tombado faz tempo. Mesmo que você olhe e fala assim, os portões nem se fecham mais. Porque nós vivemos brigando há tantos anos. Mesmo quando as drogas deprimem o teu coração, por ter perdido o filho para ela. Sabe, igreja? Essa tua família não desiste dela, não. Sabe quando falta a vontade de estar junto? Permanece. Monta a mesa. Monta a mesa. Põe o prato que está faltando. E ora ao Senhor. Porque é assim que o perdão funciona. É assim que o perdão funciona. Você precisa ser curado na sua identidade. Tá? Perdoa tua mãe. Perdoa teu pai. Perdoa tua esposa e teu esposo. Reconheça que você é filho de Deus.
Reconheça a tua posição no reino. Você é filho de Deus. E se você sair dessa casa, vai fazer falta. E se algum deles saírem dessa casa, vai fazer falta, porque são todos filhos de Deus, ainda corruptos, ainda falhos. Porque a morte de Jesus não foi em vão, ela foi para todos. O que todos nós precisamos é da revelação da graça. Todos nós, sendo igreja ou sendo leigo na religião. Sabe aquele irmão teu que você brigou? Irmãos não podem brigar, queridos. Irmãos têm que se amar. Porque quando está tudo errado, todo mundo mobiliza para ajudar um ao outro. Sabe aquele irmão que você está brigado com ele há anos? Que você não conversa com ele? Pede perdão para ele hoje. Mesmo você não tendo razões para pedir. Mas errado foi ele. Peça perdão. Mas eu posso pedir perdão na oração? Pode. Mas o contato do olho fala mais do que palavras. Mas o olhar de 10 segundos fixamente num olho fala mais que palavras. Às vezes nós não precisamos ficar falando lá. Ai, você me magoou aquele dia. Ai, não volta lá atrás. Só fala assim: me perdoa se um dia eu te magoei. Me perdoa, esposa, se um dia eu pensei que seria melhor você morrer. Me perdoa, esposo, se um dia eu quis fugir dessa casa para não assumir as minhas responsabilidades. Me perdoa, pai e mãe, porque muitas das vezes eu não gosto de ficar perto de vocês, porque vocês me dão vergonha. Perdão fala de arrependimento. Eu nunca vou perdoar o que a minha mãe fez. Alguém pode me dizer isso? Arrependa você. Arrependa você. Existe cura para você hoje. Existe cura na tua identidade. Reconheça que você é filho de Deus. Arrependa. Joga fora essa vergonha. Joga fora essa vergonha que você carrega. Joga fora hoje essa inveja que você carrega. Joga fora hoje a amargura que está aí dentro. Perdão é arrependimento, queridos. Joga fora hoje essa vingança que você tem. Se eu encontrar com a fulana de tal, eu vou cortar e vou fazer e vou matar. Nisso. Deixa o Espírito Santo encher você de óleo com esse pouquinho que você tem aí, sabe? Nesse pouco você vai achar o perdão miraculoso de Jesus. No pouquinho que você tem de arrependimento, no pouquinho que você tem de graça, porque às vezes os dias vão causando mais problemas e as amarguras vão pesando mais e trazendo outros pesos, que aí nós falamos assim: nossa, mas eu já não quero nem eu viver mais. Em nome de Jesus, deixe o Senhor restaurar a tua sexualidade. Em nome de Jesus hoje, deixe o Senhor restaurar a tua autoestima. Em
Em nome de Jesus hoje, deixa Deus tirar de você essa ansiedade que te toma de querer solucionar um futuro que nem existe. Em nome de Jesus hoje, deixa o Espírito tirar de você essa depressão com esse excesso de mágoas e de passado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo derrame abundância de óleo hoje, por meio da tua oração de arrependimento, por meio da tua adoração. Que o Espírito de Deus venha. Sabe que você precisa dar para os pais, filhos? Pai, mãe. Sabe que você precisa dar para os filhos? Perdão. Pai, mãe. Sabe o que você precisa? Você que é pai aqui? Sabe o que você precisa dar para o teu filho? Paternidade. Sabe o que você precisa dar para o teu filho? Intimidade. Sabe o que você precisa dar para o teu filho, homem? Presença. Sabe por quê? Porque ninguém um dia vai poder falar para ele que ele não é filho de ninguém, porque ele já vai ter entendido no reflexo do pai dele que existe um Deus Pai. Nós não vamos mais abusar de crianças na paternidade. Sejam curados, jovens. Sejam curados, homens e mulheres. Sejam curadas, famílias. Hoje o Senhor está aqui curando você. Hoje o perdão está caminhando na igreja.